Teresópolis e Nova Friburgo, na região serrana do Rio, foram devastadas pelas chuvas em janeiro de 2011. Depois da tragédia, os municípios mergulharam na instabilidade política por conta de denúncias de desvio de verba. No domingo, a população foi às urnas cobrando a reconstrução das cidades. Em Nova Friburgo e Teresópolis, a votação foi tranquila. Ponto negativo apenas para a grande quantidade de santinhos de candidatos deixados pelas ruas. Nas duas cidades, cerca de 270 mil eleitores foram às urnas. Esta foi a primeira eleição depois dos temporais que destruíram a região serrana. Em Nova Friburgo e Teresópolis foram cerca de 600 mortes. Depois da tragédia, os municípios tiveram sérios problemas políticos. Denúncias de desvio de verba pública, falta de prestação de contas e prefeitos afastados pela Justiça Federal. Nos últimos 2 anos, Nova Friburgo teve 3 prefeitos. Em Teresópolis, a situação se repetiu. Friburgo, hoje, ela não é mais conhecida como uma cidade vitimada pela catástrofe. Hoje, Friburgo, ela tem divulgação na mídia como uma cidade vítima de escândalos políticos. Em Nova Friburgo, o prefeito eleito foi Rogério Cabral, com 35,58% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou Jairo Araújo, com 32,83% dos votos válidos. Em Teresópolis, o prefeito eleito foi Arley de Oliveira, com 41,78% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou Nilton Salomão, com 29,11% dos votos válidos. Os votos dos candidatos Mário Tricano e Cleito Silva não foram validados. Os 2 candidatos foram impugnados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio. Arley de Oliveira, eleito em Teresópolis, é o atual prefeito da cidade. Há 1 ano e meio, depois que o prefeito Jorge Mário foi afastado por causa de denúncias de corrupção e o vice, Roberto Pinto, morreu, Arley, que era o presidente da Câmara dos Vereadores, assumiu o cargo. O PT e o PSDB elegeram no primeiro turno um prefeito cada. Os tucanos ficaram com a Prefeitura de Maceió, onde venceu Rui Palmeira, e os petistas elegeram Paulo Garcia em Goiânia. No segundo turno, o PSDB tem chance de eleger o maior número de prefeitos, 8, e o PT, 6. Em confronto direto, os 2 partidos disputam 3 capitais: São Paulo, João Pessoa e Rio Branco. Geraldo Tadeu, qual dos 2 deve sair mais forte dessa disputa? Olha, eu acho que hoje nós temos um sistema bastante polarizado. Isso vem desde a Constituição de 88, quer dizer, na verdade, desde o fim do mandato de Itamar Franco, nós assistimos a uma alternância PSDB-PT, 2 coalizões políticas distintas, PSDB com o DEM, PPS, enfim, outros partidos na sua órbita, e o PT também com o PSB, PCdoB e outros partidos. E, essas 2 coalizões conviveram como contrapostas no governo Fernando Henrique, depois nos 2 governos Lula, né, e a partir de 2006, houve uma mudança no eixo político no país com a entrada do PMDB no governo federal. Isso mudou o quadro político no Brasil como um todo, centralizando mais o PT, formando um eixo PT-PMDB, em torno do qual essa coalizão de governo se ampliou. Então, hoje nós estamos vendo um fenômeno muito interessante. Em algumas capitais, pela primeira vez, o PSOL está chegando ao segundo turno. No Rio de Janeiro, o pessoal teve uma votação expressiva, e isso é já uma evidência de que o pessoal está ocupando o espaço que antes foi do PT, junto à esquerda, o eleitorado mais jovem. Então, isso é uma mudança no quadro. Agora, você conseguiu entender o que aconteceu em São Paulo, Geraldo? São Paulo foi uma eleição bastante complicada, como disse o Lula. Eu acho que num primeiro momento houve um desgaste da candidatura Serra, o crescimento do Celso Russomano, que atraiu o voto conservador. São Paulo, o Datafolha mostrou que há 44% de eleitores paulistas que se declaram como conservadores, né? Mas e para quem vai esses votos do Russomano? Provavelmente eles vão se dividir, mas eles vão, na sua grande maioria, para José Serra. Agora, Geraldo, o primeiro turno mostrou a fragmentação partidária, né, com vitória de 7 partidos diferentes. Isso é positivo, é negativo ou a leitura não é essa? Não, isso é do nosso sistema político, né? Nós temos, por exemplo, 22 partidos representados na Câmara dos Deputados, temos 15 partidos representados no Senado, a grande maioria das câmaras de vereadores tem 22 partidos representados. Nosso sistema eleitoral, que é de lista aberta, voto proporcional, leva a esse tipo de fragmentação. Geraldo Tadeu, cientista político, muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio Especial. Prazer estar aqui com vocês.